Boa tarde a todos. Estamos oficialmente em horário de aula. Nesse momento são 14 horas. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre máquinas térmicas, especificamente a gente vai fazer mais exercícios sobre máquinas térmicas. E aí, na sequência, eu vou passar alguns informes para vocês, então eu peço que se mantenham na live até o final. Certo? Que aí eu vou falar sobre a quarta avaliação, reposição, para quem está com atividade pendente, quem está com falta e assim por diante. Então é bom que fiquem todos atentos aí, todos os esclarecimentos que virão, ok? Vou passar a palavra para o professor Paulo para a gente começar logo nossa aula. Bem, agora de maneira oficial, né? Boa tarde a todos, obrigado, professor Ângelo. Vamos dar início aqui às atividades de hoje. Deixa eu abrir já aqui o nosso mural, como rotina, né? Que a gente já estabeleceu antes de cada início de live, a gente olhar aqui se teve alguma dúvida, alguma consideração a respeito da live anterior, tudo tranquilo, nenhuma informação nova, ninguém também chegou a comentar nada negativo no sentido de alguma dificuldade que tenha tido, e como pontos a melhorar também nada foi relatado. Então, se não há nada a considerar, eu vou simplesmente passar o link para vocês aqui do mural, para que hoje, no término da aula, a gente possa fazer também as últimas considerações, uma vez que essa é a nossa última live de conteúdo, e como o professor Angelo falou, né, no término da live de hoje, a gente vai fazer algumas observações a respeito da disciplina e alinhar o que faremos na nossa última live, né, que seria, no caso, próxima semana. Para a gente dar início aos trabalhos, a gente tinha deixado como exercício proposto para vocês aqui, desses exercícios de máquinas frigoríficas, um exercício de bomba de calor. A gente vai resolvê-lo de uma maneira bem rápida e simples, já usando uma outra ferramenta, uma vez que alguns alunos me procuraram, dizendo, professor, aquele site que o senhor passou, a gente faz o cadastro, aí vai estudar à tarde, quando chega à noite já não pode mais usar. Será que não tem outro site melhor e tal? Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Na correria do dia a dia aqui, eu acabei não fazendo isso antes, mas achei. Eu vou passar logo esse link para vocês, porque esse site vai auxiliar para resolver essa questão, e para todos aqueles que não estão com o simulador instalado no computador aí, porque está usando celular, o Computer Thermodynamic Table, aquele que a gente usou na live passada, a gente usa esse site agora, porque com esse site a gente vai conseguir simular o ciclo de refrigeração ideal, e ele permite que a gente faça análise de alguns fluidos refrigerantes, né? Eu vou até dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Eu entrei no site aqui da Wolfram, e quando a gente entra, ele está dando só 2 parâmetros para a gente, né? É um pouco limitado em relação a isso, mas vocês, como são alunos de termodinâmica do IFPE, já sabem usar a tabela termodinâmica, e qualquer coisa, se ele não der informação de pressão de condensação, você, com a temperatura, você vai na tabela e descobre qual é a pressão. Aí tem alguns fluidos refrigerantes aqui, a gente, no caso, para o exercício em questão que a gente vai resolver, a gente vai colocar o R134A, porém, antes da gente fazer a resolução do exercício que ficou proposto, que foi esse daqui, alguém tentou fazer esse exercício, pessoal? Alguém fez, na verdade, esse exercício? Professor, estava tão ocupado. Nem fiz, professor. Não conseguiu, não, né? Alguém mais? Hein, pessoal? Tive tempo não, professor, infelizmente. Bem, foi pensando justamente nisso que eu conversei com os professores, porque estava pensando e estava preocupado, dizendo, caramba, vai chegando o final de semestre, a demanda aumenta, porque tem várias disciplinas que a gente acaba deixando, não, depois eu vejo e tal, e acumula conteúdo, quando vê, tá uma bola de neve. Então, o que é que a gente vai fazer? Antes de começar a resolver esse exercício e usar o material dos slides aqui com as observações que a gente preparou para vocês, eu vou fazer uma última complementação teórica para a gente depois vir para os slides aqui e depois abrir para perguntas, ok? Na exposição teórica, eu vou falar sobre título para a gente poder resolver problemas de termodinâmica que estão na região de saturação, e a gente geralmente tem pressão e temperatura, e como a gente já viu, né? Nessa região de saturação, aqui, ó, dentro do domo, pressão e temperatura são
propriedades termodinâmicas dependentes. A gente precisa de uma outra propriedade que a gente pode escolher aí. Pode ser energia interna, volume específico, entalpia, entropia, qualquer uma que vocês imaginarem aí que vocês possam vir a utilizar para poder caracterizar o estado que você tem. A gente, na live passada, a gente trabalhou bem, né, os pontos do ciclo ideal, né, o ponto 1, 2, 3 e 4 aqui, mas a gente até então não tinha trabalhado essa região de saturação no sentido de, ao passar pelo dispositivo de expansão, esse ponto 4 aqui, ele me fornece dados importantes. Por quê? Se eu provoco um subresfriamento, ou seja, eu desloco esse ponto 3 para um ponto 3' aqui, ao passar pelo dispositivo de expansão, levando em consideração que ele é isentálpico, ele vai cair num ponto mais afastado do que está esse ponto 4 aqui. Esse ponto aqui, eu vou ter que saber caracterizá-lo. Então, a propriedade termodinâmica que vai auxiliar a gente a entender as propriedades que estão dentro do nosso domo de saturação aqui, que a gente mais vai utilizar, porque nos fornece quaisquer outras propriedades, quando a gente toma ela como partida, é o título, que a gente falou rapidamente em lives anteriores, mas não trabalhou. Então, quando a gente for falar de título, a gente está usando a letra X para representar, e esse título, ele é uma relação da massa de vapor saturado dividido pela massa total da mistura. Ou seja, a gente, quando está fazendo um balanço aqui, no sentido de fazer uma proporção das características desse ponto que está no domo, eu vou poder representar esse ponto 4, se eu for deslocar ele para um ponto 4' ou para um 4,2', através das propriedades, mas eu não vou poder usar pressão e temperatura, porque tanto a pressão como a temperatura aqui, para esses 3 pontos que estão marcados, 4', 4 e 4,2', são iguais. Eu precisaria de outra propriedade termodinâmica. Então, a gente vai partir para usar o título, entender o que é o título agora, para, com o título, achar entalpia, energia interna, entropia e qualquer outra propriedade que a gente tenha nesse domo de saturação aqui. Veja só, eu vou reescrever o que eu botei aqui, ó, na definição de título. Título é a massa de vapor saturado sobre a massa total da mistura. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, a massa total dentro do domo é uma mistura, então é a massa de líquido mais a massa de vapor. Ok? Já que é uma mistura líquido-vapor, eu vou dizer que a massa total é a soma dessas duas partes. Disso daqui, eu vou extrair a seguinte equação. Ó. Se eu pegar o título e escrever como sendo ó, a massa de vapor pela a massa total, eu posso simplesmente dizer que a massa de vapor é o título vezes a massa total. Essa é a primeira relação que eu tiro da própria definição do que é o título. Aí, eu tenho essa segunda relação que eu coloquei aqui, ó, que já que é uma região de mistura, é a soma da massa de líquido com a massa de vapor. Se eu juntar essas duas informações, substituindo a massa de vapor aqui nessa equação, olha o que é que eu vou ter. Ó. A massa total... Eita, aqui comeu a perninha, né? A massa total... A massa total, perdão, vai ser a massa de líquido mais X que multiplica a massa total. Substituir a massa de vapor por X, MT. Vou isolar a massa de líquido aqui. Ó. Massa de líquido é a massa total menos X, massa total. Se eu colocar a massa total aqui em evidência, olha o que é que eu vou ter para a massa de líquido. Vai ser a massa total que multiplica 1 menos o título. Ou seja, se eu souber o título, eu consigo representar a proporção de líquido e de vapor daquele ponto que está dentro do domo. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu já sei como representar a massa de líquido e a massa de vapor, eu vou voltar para uma definição que a gente tinha visto anteriormente. Quando eu falava para vocês de volume específico, o que é que eu estava referenciando? Era o volume da substância pela massa da substância. Se eu for levar em consideração aqui um volume total e uma massa total, eu vou ter o volume específico total da mistura.
Se eu for representar isso daqui, destrinchando o que é cada termo desse, olha o que vai acontecer. O que é o volume total? É o volume do líquido mais volume do vapor, dividido pela massa total. Se eu for escrever esse volume do líquido em termos de volume específico, o que é que eu vou fazer? Eu isolando o volume aqui, eu multiplico o volume específico pela massa, né? Então, eu vou botar aqui, ó, volume do líquido, massa do líquido, mais volume do vapor, massa do vapor, dividido pela massa total. Reescrevendo isso daqui, olha o que é que eu vou fazer. Quem é a massa do líquido? A massa do líquido é o que a gente escreveu aqui. Então, substituindo, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar MT, 1 menos X, que é o valor da massa do líquido, vezes VL, né? Só substituir essa parte. Vezes VL. Mais, vou substituir agora para colocar aqui, ó. Vai ficar XMT, que é o valor da massa do vapor, vezes o volume específico do vapor, dividido por massa total. Aí agora eu vou cortar a massa total de ambos os lados. O que é que vai me resultar quando eu for analisar o volume específico daquela mistura? Que ao invés de botar só volume específico total, eu estou considerando o volume da mistura, o volume específico da mistura. O que é que sobrou aqui? 1 menos X vezes o volume do líquido, 1 menos X, o volume específico do líquido, mais X, o volume específico do vapor. Aí, olha o que é que eu vou fazer? Eu vou destrinchar, multiplicando aqui, ó, para poder escrever essa relação para achar o volume específico baseado nos valores de título. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Vai ficar o volume específico é igual ao volume do líquido saturado, menos o volume do líquido saturado vezes o título, mais o título vezes o volume de vapor saturado. Colocando o título em evidência aqui, ó, o volume específico é igual ao volume de líquido, mais o título, que multiplica o volume do vapor saturado, menos o valor do líquido saturado. Ou seja, se eu tiver o título e os valores de volume específico para situação de vapor saturado e de líquido saturado, eu encontro o volume específico em qualquer região que eu tenha dentro do meu domo. Ok? Qual é a importância da gente saber usar essa equaçãozinha que eu circulei aqui para vocês tomarem nota aí no caderno? Por quê? Dentro do meu domo, eu tenho a seguinte característica. Ó, eu tenho um domo de vapor aqui. Aqui está aquele meu diagrama pH, né? Eu sei que meu título ele só vai existir aqui dentro. E ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1 nessa região. Se ele estiver na linha, o título aqui ele é igual a 1. Se ele estiver nessa linha aqui, o título aqui é igual a 0. Ou seja, se ele estiver na situação de vapor saturado, o título é igual a 1. Se ele estiver na situação de líquido saturado, o título é igual a 0. E dentro do meu domo, eu vou poder usar essa relação, se eu souber o valor do título, para encontrar em qualquer ponto aqui dentro qual seria o valor, por exemplo, nesse caso que eu escrevi aí, do volume específico. Ah, professor, serve só para volume específico? Não. Serve para qualquer propriedade que esteja dentro do domo. Ou seja, eu poderia escrever aqui, ó, de maneira análoga, que a entalpia que eu estou querendo calcular é a entalpia do líquido saturado mais o título, que multiplica a entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado. E poderia fazer isso para energia interna, para entropia, e assim a gente vai entender melhor agora aquela tabela termodinâmica que a gente tinha trabalhado em lives anteriores e que pode ter ficado alguma dúvida aí em relação a... Eita, que coluna é essa que a gente está trabalhando aqui, que ele bota lá LV? Eu não sei que coluna é essa e para que serve essa coluna. Eu vou abrir aqui a tabela termodinâmica, porque aí vocês vão compreender o que é que eu estou falando. Quando vocês pegarem a tabela termodinâmica e nessa tabela termodinâmica, independente do fluido, né, ele tiver essa representação na região de saturação, ó, dióxido de carbono saturado, perceba que ele tem a representação do volume específico para o líquido saturado, por vapor saturado, e no meio ele botou uma coluna aqui. Ó. Essa coluna que ele chamou de volume específico LV, na verdade é a subtração do volume específico do vapor saturado menos o volume específico do líquido saturado. E por que ele faz isso daqui?
Porque se você estiver utilizando o título, olha o que está aparecendo aqui, ó. Volume específico do vapor saturado menos o volume específico do desaturado. Você ganha tempo ao pegar a informação na tabela termodinâmica. Então, se você for baseado naquela tabela que a gente estava utilizando ali, você, quando tiver numa região de saturação ali dentro do domo, você vai escrever que o volume específico do ponto que você quer achar é o volume específico do líquido saturado mais o título que multiplica aquela parcela que estava centralizada do volume específico subtraído da situação de vapor saturado com a de líquido saturado. Então, você pode pegar direto na tabela ali para encontrar o volume específico de um ponto dentro daquela região, baseando-se no valor do líquido saturado, do título e daquele valor central da coluna. Aqui, por exemplo. Isso serve para volume específico? Não falei que poderia usar para as outras propriedades. Eu escrevi lá para entalpia. Então, você vai usar aqui a entalpia de LV, ó, que é a subtração desse valor com esse valor. Ou seja, se você souber o título, você, além de saber aonde você está dentro do domo, em qual ponto você vai ter essas propriedades relacionadas com o título, você consegue achar as outras propriedades termodinâmicas. Tendo o título, você consegue fazer uma proporção do valor que você tem entre o líquido saturado e o vapor saturado, que é justamente as regiões limites, né, do domo, que a gente não está dizendo que o título aqui está entre 0 e 1, justamente por isso. E por que a gente está falando isso do título agora? Quando a gente usou o simuladorzinho, lá no Computer Aid Thermodynamic Table, que eu vou abrir aqui, caso alguém não esteja associando o nome à coisa, a gente, quando abria aqui a calculadorazinha, deixa eu botar na região de saturação, né? A gente, quando abria a calculadora aqui, ele botava essa opção aqui, ó, de qualidade. Por exemplo, se eu colocasse aqui a temperatura de 10 graus Celsius e fosse passar a qualidade desse programa, o que é a qualidade? A qualidade é o título. Veja que ele está dizendo que se o valor for 0, ele é líquido, se o valor for 1, ele é vapor. Eu posso passar o valor do título aqui, mas se eu não passar o valor do título, digamos que eu passei a entalpia, e disser que a entalpia dele é 240, como a gente resolveu exercícios anteriores por 134, que no caso aqui ele está dizendo que é 410 anos, eu não mudei o fluido. Mas ele já me dá os valores de referência. O valor de líquido saturado é 73,2 e de vapor saturado é 281. Se eu coloco isso, ele já me calcula o valor da entalpia para uma situação no qual eu vou ter um ponto intermediário, como ele apresentou aqui, ó, esse ponto no gráfico. Está dentro do meu domo de vapor. E com o título, eu consigo achar todas as outras propriedades. Que aí, no caso aqui, o simulador ele é fantástico, a gente não perde tempo, porque ele já me dá a situação para o líquido saturado, para o vapor saturado e para essa região de mistura. Porém, como eu falei, a gente vai resolver o exercíciozinho que ficou pendente usando o site que eu passei, porque vai ficar muito mais fácil para a gente. Ele já vai nos dar praticamente a resposta que a gente precisa sem fazer muito esforço. E é até bom vocês verem mais uma ferramenta. Professor, eu poderia resolver esse exercício usando esse simulador? Com certeza. O que é que você ia precisar fazer? Você ia ter que caracterizar esses 4 pontos que aqui estão, que foi justamente o que a gente caracterizou quando a gente começou a estudar aqui o ciclo ideal, né, de compressão mecânica de vapor, e você ia pegar as entalpias do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3 e do ponto 4. Só para a gente relembrar aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 2, pessoal, qual é o dispositivo que a gente tem aqui entre o ponto 1 e 2? Me relembrem aí a memória, por favor. É o compressor. Boa! Compressor. Quem foi que falou? Foi o professor Carlos. Carlos, beleza. É porque eu não estava com a tela aberta, não. Desculpa. E é um processo isentrópico aí, né? No caso aqui, ele como é ideal, sempre lembrando, né? Ele é ideal, ele é isentrópico. Aqui eu tenho inserção de energia através de trabalho do meu compressor, que aí se a gente colocar em função do tempo, a gente tem a potência do nosso compressor, né? Aí, ó, do ponto 2 para o ponto 3, a gente rejeita calor aqui para uma fonte quente. Quem é o dispositivo que a gente tem aqui? Condensador. O condensador. Ele está rejeitando calor aqui para um ambiente externo que a gente está querendo refrigerar, né? Professor, como é modelo ideal, nesse caso aí, o processo isotérmico, né? Exato. Como ele é ideal, a gente tem temperatura e pressão constante. Mas a gente vai ver hoje, quando for falar de ciclo real, que a gente vai usar o outro simulador, que o objetivo da aula é esse também, né? A gente analisar a influência dos parâmetros para o coeficiente de performance da nosso sistema aqui de refrigeração.
vocês vão ver que na vida real a gente tem perda de carga, tanto no condensador como no nosso evaporador, e isso vai fazer com que essa situação que a gente idealizou aqui, de temperatura e pressão constante, na vida real não acontece. Aí, isso daqui a 15 minutinhos a gente fala sobre isso. Vamos só lembrar aqui, ó, dispositivo de expansão do 3x4, e aqui ele vai absorver calor do ambiente frio, que é justamente o meu evaporador. Relembrado isso, vai mudar o foco da gente numa coisa no exercício que ficou pendente. Ele não está falando que quer refrigerar, ele está dizendo o que para a gente aqui? A gente está aquecendo ao utilizar um sistema similar ao que a gente analisou agora há pouco, porém é uma bomba de calor que mantém um ambiente a 25 graus Celsius. O fluido é o 134A, o ciclo é aquele que a gente vai analisar. Só que o objetivo da gente, quando está olhando para o ciclo agora, não é absorver essa quantidade de calor da fonte fria e rejeitar para uma fonte quente. Na verdade, é utilizar esse calor que antes era rejeitado para o ambiente para ele aquecer uma sala, uma casa, enfim, para a finalidade que ele tem lá. Ou seja, quando eu for calcular o COP, eu não vou estar levando em consideração aqui o Q do evaporador. Na verdade, eu vou levar em consideração o Q do condensador, né? E o trabalho que eu preciso para, ou seja, a energia, né? Quanto eu preciso gastar para poder chegar no objetivo que eu quero. Então, ó, bora resolver o exercício usando o site. Vê só que interessante. E é mais uma ferramenta para vocês, né? O exercício nos diz o quê? O exercício nos diz que ele entra no compressor a menos 4 graus Celsius. Se ele entra no compressor, qual é o ponto que eu tenho aqui, pessoal? Qual é o ponto de entrada no meu compressor? É o ponto 1, 2, 3 ou 4? Ponto 1. É o ponto 1. Então, ó, aqui ele está dizendo que a temperatura é de menos 4 graus Celsius. A temperatura de entrada no meu compressor é de menos 4. Que aí, pelo fato de a gente estar trabalhando com um ciclo ideal, né? É a temperatura de evaporação, né? Então, ó, e sai do compressor a 50 graus Celsius com uma pressão de 10 bar. A temperatura de 50 e a pressão de 10 bar é associada a qual ponto aqui, pessoal? Repete aí, professor. O 3, professor. Ele diz que sai do compressor a 50 graus Celsius. Isso é a temperatura de qual ponto? 2, 3 ou 4? 2. Ponto 2. Ele está dizendo que a temperatura é de 50 e a pressão é de 10 bar. Ok? Aí ele fala, ó, ele sai do condensador como líquido saturado, enfatizando mais uma vez que é um ciclo ideal aí, né? Qual será a potência do compressor e o coeficiente de desempenho se a vazão do refrigerante for de 0,15 quilogramas por segundo. Então, a informação que eu tenho que guardar aqui é essa vazão mássica de 0,15 quilogramas por segundo. Bora usar o site lá para resolver esse probleminha. Ó, qual foi a temperatura que ele disse que era a temperatura de evaporação? A gente já tinha anotado aqui, né? Menos 4, que é a temperatura de entrada no nosso compressor. Porque já que ele é ideal, temperatura e pressão constante, então a temperatura de evaporação é a temperatura de entrada do meu compressor. Menos 4. Vou colocar no site lá, ó. Menos 4. Já troquei o fluido para 134A. O dispositivo que eu estou utilizando para expandir é um sistema de obstrução, né? Que ele bota aí como um gargalo, ou como a gente poderia entender aqui, como uma válvula de expansão. E a pressão de condensação ele já deu, né? Porque no probleminha aqui ele não disse que a pressão na saída era de 10 bar. E como o sistema é ideal, então temperatura e pressão aqui do condensador já foi dado, né? 10 bar. Vamos colocar lá. Olha como vai ficar fácil resolver esse probleminha. 10 bar. Calcule. Passei os probleminhas, mandei ele calcular. A gente não fez conta nenhuma, só fiz passar os parâmetros porque a gente já conhece, né? A gente olha para o diagrama e já sabe o que cada ponto desse diagrama significa. Vamos descer aqui, ó. De cara, ele já disse que o coeficiente de performance aqui é de 4,92. Só que tem um detalhe. Esse 4,92 é o coeficiente de performance para um sistema de refrigeração. A gente tinha aprendido que tem como calcular o COP de uma bomba de calor, uma vez que a gente tem o COP de um sistema de refrigeração, né? Olhem um caderno de vocês aí enquanto eu continuo aqui, porque a gente vai fazer com cálculos.
Mas depois a gente vai ver se tem uma maneira mais rápida de resolver isso, né? Podia ser para uma questão de Kahoot isso daí, para a nossa última live, né? Hoje nós não temos Kahoot, mas na nossa última live a gente vai fazer um Kahoot. Aí, ó, eu vou descer, ele está me mostrando o ciclo, tanto um diagrama TS como um diagrama PH. Veja que esse site é bem interessante por isso. E o importante aqui é o seguinte, ó, ele já está me dando o que eu preciso para resolver meu problema com os cálculos, que é o valor de entalpia de cada ponto, 1, 2, 3 e 4. Que eu vou copiar e mandar para lá, porque tem um pequeno probleminha aqui, viu? O problema é, ele chama de ponto 1, 2, 3 e 4, diferente do que a gente fez. O ponto 3 dele é o nosso ponto 1. Quando a gente for aplicar aquelas equações que a gente guardou, a gente vai fazer de maneira errada. Então, ó, copiando lá, para não ter trabalho de usar a tabela e fazer todo aquele procedimento que a gente fez anteriormente para saber o valor das entalpias, a gente só vai precisar se ater numa coisa aqui, ó. Esse ponto 3 dele, para a gente, é que ponto? É o ponto 1. Olhando lá no site de novo, ó, o ponto 4 é o ponto 2. Então, bora anotar lá. Ó. O ponto 4 é o ponto 2. O ponto 1 é o ponto 3. E o ponto 2, por exclusão, né, é o ponto 4. Então, a gente já pode resolver nosso probleminha. Por quê? Ele pediu qual é a potência de um compressor dessa bomba de calor que funciona de acordo com esse sistema. A gente já tem as entalpias dos 4 pontos. A potência do meu compressor vai ser a vazão máxima, que multiplica a entalpia na saída do meu compressor, menos a entalpia na entrada do meu compressor. Como a gente já fez anteriormente. Então, ó, aplicando aqui, ó, vai ser 0,15. Quem é H2, ó, H2, 424,9. Menos H1. Quem é H1? 396,3. Fazendo esse cálculo, que eu vou abrir a calculadora aqui, que eu nunca tenho esses valores anotados. Vou até pensar nisso em próximos semestres aí, para dinamizar. 0,15, que multiplica 424,9 menos 396,3. Feita essa conta, a gente achou a potência do nosso compressor de 4,29. Essa potência aqui, qual a unidade dela? Quilowatt. Ok? Por quê? Porque ó, a vazão máxima está em quilograma por segundo. As entalpias aqui vai ser quilojoule por quilograma. Então vai ficar, na verdade, aqui uma relação de joule por segundo, que vai dar watt. Como era quilo, então vai ficar quilowatt. Achamos a potência do compressor, que foi a primeira pergunta que ele fez aqui, ó. Qual é a potência do compressor para essa bomba de calor funcionar? Aí você vai falar, mas professor, a gente usou o mesmo ciclo que a gente estava utilizando se fosse para resfriar. É o mesmo sistema. O objetivo, quando a gente fala de bomba de calor ou de um sistema de refrigeração, é a finalidade que a gente quer esse sistema. Tanto é que eu já falei em aulas anteriores que a gente pode usar uma chave reversora, né? Tem sistemas que permitem tanto resfriar como aquecer. Então, ó, qual é a outra pergunta que ele faz para a gente? Ele pede para a gente calcular o COP. Como é que eu faço para calcular esse COP? Ó, o COP de uma bomba de calor é a relação que a gente tem do nosso objetivo, que é essa quantidade de calor que é gerada em relação ao trabalho que a gente precisa fornecer para poder aquecer. Então, ó, se a gente lembrar que a gente calcula essa taxa de transferência de calor aí do nosso condensador como sendo uma relação da vazão máxima que multiplica H2 menos H3, a gente pode calcular o COP sem nem se preocupar em fazer essa conta com a vazão básica. A gente pode calcular esse COP simplesmente cortando, né, os termos, ó, porque ia ficar, ó, M ponto que multiplica H2 menos H3 dividido por M ponto, que é do compressor agora, né, H2 menos H1. Corta M ponto com M ponto, ó, tudo que eu preciso para resolver esse probleminha de COP é o quê? Fazer subtrações dos valores das entalpias, que eu já tenho na tabelinha que ele me deu aqui. Ó, H2, 424,9 menos 255,5, dividido por 424,9 menos 396,3. Aí, olha que interessante, lá no site, ele tinha me dito que o COP
desse sistema para refrigeração era de 4,92. Aí eu disse para vocês, tem como a gente achar o valor do copo da bomba de calor sem fazer praticamente conta alguma aqui. Mas, para mostrar a relação, bora resolver isso aqui na calculadora. Vou pegar a calculadorazinha aqui, para a gente ver quanto é que vai dar. Veja mesmo. Ó. H2 menos H3, 424,9 menos 255,5. 169,4. Vou anotar aqui. 169,4. 169,4. Dividido por 424 menos 396,3. 28,6. Ou seja, 28,6. Ao dividir 169,4 por esse valor, bora ver quanto é que vai dar. Ó. 169,4 pelo valor que está em tela. 5,92. Ou seja, o copo que a gente calculou da bomba de calor foi de 5,92. E o copo que ele deu para a gente lá no site foi de quanto? 4,92. Alguém achou no caderno aí a relação que a gente tinha comparando o copo da bomba de calor com o copo do sistema de refrigeração? Hein, pessoal? Professor, tem tanta coisa aqui anotada no caderno que tá complicado para encontrar. Não faça isso comigo não, Carlos. Como eu sempre falei no início de toda a aula, sempre tem que ter uma matéria só para disciplina e vai anotando e complementando, porque o assunto é cumulativo. Ó, o COP da bomba de calor vai ser o COP do sistema de refrigeração mais um. Se você lembrasse disso, não precisa nem fazer essas contas. Só vai pegar o valor que está lá no site e somar um. Ó, o valor que está no site é 4,92. Some 1, dá 5,92. Pronto, resolveu o probleminha. Que ele tinha pedido aqui qual era o coeficiente de desempenho, você já sabe. Pelo site, que a gente acabou de passar para vocês, você só precisou passar o quê? A temperatura de entrada do meu compressor e a pressão do condensador. Marcou o fluido, pronto. Todas as outras respostas já estão aí. Ou seja, mais uma ferramenta para vocês aí facilitar o trabalho de vocês, né? Vejam que o que a gente está pedindo aqui para vocês é muito mais uma análise crítica do que efetivamente está fazendo conta e operando, né, em equações e tal. Então, o que vai ficar para vocês em relação a esses exercícios que a gente tem passado é justamente analisar quais são as entalpias dos pontos daquele ciclo e depois fazer o balanço de energia, para poder calcular, ora, potência do compressor, ora, taxa de transferência, capacidade frigorífica, enfim. Para a gente fechar esse conteúdo teórico e resolver o nosso próximo probleminha aqui, que a gente vai utilizar o outro simulador, eu preciso falar rapidamente para vocês aqui a respeito do que acontece quando a gente não tem uma compressão isentrópica, quando a gente está numa situação real para o nosso compressor. Porque a gente tinha dito o seguinte, né? O compressor, ele, quando está comprimindo, se ele é isentrópico, ele não vai aquecer, né? Ele não vai trocar calor com o ambiente. A gente sabe que o compressor aquece. A gente sabe que tem irreversibilidade nesse processo de compressão. Consequentemente, a gente sempre estava trabalhando aqui como se fosse o ponto 2S da saída do compressor, mas na vida real ele vai para o ponto 2. E esse deslocamento aqui é justamente a presença de irreversibilidade que a gente tem no sistema. Então, o que é que a gente vai precisar fazer quando a gente estiver fazendo análises que a gente estiver usando até o simulador que a gente vai usar hoje para fazer algumas análises mais elaboradas, não desprezar tudo que a gente estudou de um circuito ideal. Da seguinte maneira, o rendimento, ou seja, o COP, quando eu estou analisando aqui, para a potência do compressor isentrópico, era levando em consideração o ponto 1 e 2S. Então, ó, eu poderia dizer que para calcular
essa potência, eu vou pegar a entalpia de saída do compressor menos a entalpia de entrada, multiplicado pela vazão máxima. Se eu estou levando em consideração o meu compressor real, essa potência do compressor real vai ser a vazão máxima, a entalpia de saída menos a entalpia de entrada. Que aí, no caso, eu vou associar o ponto 2. Para eu poder comparar a potência que meu compressor tem com a que ele poderia ter, que seria a isentrópica, a gente tem como fazer uma relação aqui que a gente chama de eficiência isentrópica do compressor, onde a gente correlaciona essa potência isentrópica com a potência real do compressor. E ao fazer isso, tudo que a gente está operando aqui, na verdade, que a gente vai cortar, né? É como se eu estivesse dividindo aqui um valor pelo outro. Ó. Eu estou cortando a vazão máxima, só vai ficar a relação aqui de quê? Das minhas entalpias. De H2S menos H1 e de H2 menos H1. Por que eu estou mostrando isso agora? Quando a gente for abrir o outro simulador, no outro simulador, a gente tem a opção de dizer qual é a eficiência isentrópica do nosso compressor. Qual é a observação que eu tenho que fazer para vocês? Existem vários tipos de compressores, vocês vão estudar isso em outras disciplinas, eu não vou antecipar informações a respeito disso, mas basicamente vocês vão encontrar 3 grupos de compressores. Vocês vão encontrar aqui os compressores herméticos, vou anotar aqui, ó. Herméticos. Os semi-herméticos e os abertos. O que é que vai acontecer? Quando eu não tenho uma compressão isentrópica, para cada tipo de compressor aqui, a gente vai ter uma faixa de valor para informar qual é essa eficiência isentrópica. Se ele for hermético, ele vai variar de 0,4 a 0,5. Se ele for semi-hermético, ele vai variar de 0,5 a 0,7. Se ele for aberto, ele vai variar de 0,5 a 0,8. Logo, essa eficiência aqui, ela vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais associado a uma compressão ideal, né, isentrópica, a gente vai ter. Então, de maneira geral, quando a gente for resolver probleminhas aí, a gente pode considerar na vida real da gente aí que a gente tem uma eficiência isentrópica de 0,5, por exemplo, porque abrange qualquer um dos tipos de compressores. Agora, obviamente, se você sabe qual é o tipo do compressor, facilita a sua vida quando for analisar isso daí. Ok? Então, bora para o simulador, porque o próximo probleminha que a gente separou aqui para vocês é para ser resolvido na mão, usando a tabela, tudo tal, mas a gente pode usar o simulador também para facilitar a nossa vida. E é lá que a gente vai ver onde é que entra essa história de isentrópico. Alguém levantou a mão? Eu gostou. Pode falar. Você pode fazer das duas formas, tanto usando o simulador quanto na mão mesmo? Sim, sim, com certeza. A gente vai fazer no simulador para ganhar tempo. Porque, como eu falei, o objetivo é que vocês compreendam o que está sendo feito. A parte de operacionalizar tudo, desculpa o termo que eu falei errado, ao gerar todas aquelas contas, pegar dados na tabela, analisar tal, operar, eu não consigo falar, não tem palavra que às vezes trava. Operacionalizar. Aí vocês vão ter que fazer em outras disciplinas e tal. Para a gente aqui em termodinâmica, a gente quer que vocês compreendam essas propriedades termodinâmicas, saibam que tem uma tabela, que tem propriedades que vocês vão precisar conhecer para poder analisar a potência dos dispositivos que vocês vão trabalhar. E a gente pode usar simulador aqui, porque o objetivo é a compreensão. Como lembrem que eu falei em lives anteriores que era um estudo qualitativo, né? Eu não estou preocupado se vocês, quando forem pegar o valor, por exemplo, dessa entalpia aqui, você pegou 396,312. Não. Se você botar só 396 e fizesse uma análise aqui qualitativa, para mim, o professor Paulo estava de bom tamanho. Portanto, que você me mostrasse que compreendeu, que pegou o valor, que fez interpolações quando fosse preciso, que a gente não precisou porque foi um simulador que nos deu, e soube fazer o balanço de energia para chegar nos valores que eles estão pedindo, né? Vejam só. No probleminha que aqui está, a gente pode resolver usando a tabela termodinâmica e fazer na mão. A gente vai usar o simulador para a gente aprender a mexer mais no simulador e ver a influência de alguns parâmetros em relação ao COP. Olha o que é que ele está dizendo. Eu tenho um ciclo de refrigeração utilizando o R22. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir, vou fechar esse simulador, que não é esse, né? Eu vou abrir o simulador da DuPont,
que a gente já passou, está lá no Classroom para vocês. Vou dizer que é o ciclo padrão, né? E vou mudar já o fluido refrigerante aqui para R22, porque é o que ele botou no probleminha. Outra característica que ele colocou no probleminha para a gente aqui foi o quê? A potência de refrigeração é de 50 kW. Então, eu vou vir aqui e vou colocar que a potência é de 50 kW. Aí, nós teremos alguns probleminhas. Vejam só. A gente não estava tratando até então a eficiência isentrópica, que é o que a gente tem aqui. Ó. A gente falou agora. Ele estava considerando aqui sempre que a gente estava usando o simulador com a eficiência de 0,7. Se eu quiser um processo isentrópico, eu boto 1 aqui. Se eu quiser levar em consideração, o meu compressor, ele é um compressor aberto, então vou botar 0,8. Beleza, isso aí é poder fazer análise. Percebam o ponto de saída do meu compressor quando eu mudo a eficiência isentrópica dele. Está em 0,8, eu vou botar 1. Veja se a curva vai mudar lá em cima. Veio mais para cá, não foi? Porque quando ele fez a compressão, ele levou em consideração a compressão isentrópica. Aqui você não está vendo a linha reta, porque o diagrama é o diagrama de Mollier, né? O pH. Então, eu vou deixar em 1, porque é um circuito ideal. Lá no problema da gente sempre está fazendo ideal, né? Aí tu vai tratar isso. Coloquei a capacidade frigorífica em 50. Bora continuar lendo o probleminha. Aí ele diz o seguinte, ó. A temperatura de condensação é de 36 graus Celsius. E a de evaporação é menos 10. Para lá no simulador, então. A de condensação é 36. E a de evaporação é de quanto que eu não lembro? É de menos 10. Pronto, já está. E ele diz o seguinte, ó, o seu compressor tem uma potência de 11 kW. Qual é a taxa de calor rejeitada pelo condensador? Eu não vou precisar fazer conta alguma, eu só vou precisar me ater em uma coisa. Eu não estou provocando ainda subresfriamento nem superaquecimento. Então, eu vou botar igual a zero esses valores para poder considerar um ciclo ideal. Ao fazer isso, potência do meu compressor, 10,92. Professor, ele disse que era 11. Por isso que eu disse, é um estudo qualitativo. A gente não precisa se preocupar se o valor está realmente batendo. Por quê? Ao usar o nosso simulador aqui, a gente viu que o calor do nosso condensador que está sendo rejeitado é de 60,92 kW. E esse sistema tem um COP de 4,58. Vocês conseguem enxergar bem aí a tela, pessoal? Ou é preciso dar zoom? Dê um zoom. Dê mais um zoom, por favor. Porque o zoom aqui me atrapalha um pouquinho, mas bora lá. Temperatura de condensação 36, temperatura de evaporação menos 10, tirei o subresfriamento e superaquecimento, coloquei a eficiência isentrópica igual a 1 e a potência de refrigeração em 50. O valor que ele achou aqui para o calor rejeitado fica 60,92 e o COP de 4,58. Ou seja, eu usando o simuladorzinho, eu não preciso fazer uso de tabela termodinâmica de nenhum cálculo. E é com esse simulador que a gente vai começar a fazer análise se o que é que acontece se eu mudar a temperatura de condensação, o que é que acontece se eu mudar a temperatura de evaporação. O COP aumenta, o COP diminui, a gente já começou a fazer rapidamente isso na live passada, mas hoje a gente vai enfatizar mais isso, principalmente levando em consideração o processo de superaquecimento e de subresfriamento. Aí vejam só, eu vou voltar para os slides, que esse problema já está resolvido. Tá vendo? A gente praticamente não levou nem 10 minutos para resolver esse problema. Se fosse fazendo na mão, pegando tabela, consultando as entalpias, tudo tal, a gente ia passar pelo menos uns 40 minutos aqui para resolver. Esse é o poder que o simulador está nos dando. Agora você tem que compreender o que está fazendo no simulador, né? Ok? A análise vai partir da seguinte ideia. Deixa eu tirar essa lupa daqui, porque senão eu não consigo me mover. Vamos considerar 4 fluidos refrigerantes. A gente tem aqui o 410A, a gente tem o 134A, o 407C e o R22. Ao utilizar esses 4 fluidos refrigerantes, eu utilizei um ciclo padrão aqui. Aí eu usei aquele primeiro simulador, né? O Compared Thermodynamic Table, e peguei os valores de entalpia para cada um dos pontos. Montei as tabelinhas e calculei o COP. Vê só. Eu estou prendendo a temperatura de evaporação em 0 graus Celsius e a temperatura de condensação em 40 graus Celsius. O COP, usando R410A, foi de 5,11. Ao mudar o fluido, só mudei o fluido, mantive as características,
o meu COP, que antes era 5.11, foi para 5.49 quando eu usei o 134A. Aí você já vai falar, opa, o 134A é melhor do que o 410A, para essas condições. Aí eu fiz a mesma análise para o 407C. Para o 407C, o COP foi de 5.33. Antes eu tinha 5.49, 5.33. Então, o 134 ainda é melhor do que o 407 para essas condições. Aí eu fiz a análise agora para o R22. O R22 deu 5.53. Foi o melhor COP que teve para essas condições. Aí você vai dizer, oxe, bora usar R22 então, o melhor que tem para essa condição. Só que tem um porém, vocês vão estudar em outras disciplinas as consequências na escolha desses fluidos refrigerantes. Porque o R22, ele agride a camada de ozônio. E o R134, ele afeta o efeito estufa. Ou seja, você vai ter que ver quais são as características que você tem no sistema para poder escolher de maneira apropriada o fluido refrigerante que você vai trabalhar. Ok? Não é simplesmente falar, isso é sempre melhor e acabou. Não, não é assim não. Por isso que mesmo utilizando um fluido que não tem as mesmas características do que o outro, a gente vai provocar modificações no nosso sistema, ora alterando a temperatura de evaporação, ora alterando a temperatura de condensação, ora provocando superaquecimento e subresfriamento, para, desta forma, a gente colocar aquele fluido que aparentemente tem uma performance inferior, consiga me trazer uma performance para o sistema similar a quando eu utilizo um fluido que é nocivo, né? Que pode estar classificado para trabalhar com regiões que pode colocar em risco até, caso tenha um vazamento, a vida dos operadores, por ser explosivo ou por ter algum tipo de contaminação. Coisas que vocês vão ver, por exemplo, quando forem estudar duplo estágio, que em um estágio a gente usa amônia, no outro estágio a gente usa outro fluido refrigerante. Enfim, isso tudo vocês vão ver ao longo do curso. É só, digamos assim, estimulando para o que virá daqui para frente. Então você vai dizer, oxi, então pronto. O R22 foi o melhor, mas ele é problemático, então fica o 134A. Vamos ver se a gente mudar essas temperaturas de evaporação e condensação, se esse cenário muda, se o R22 continua sendo o que tem melhor performance para o meu sistema, né? Aí o que eu fiz? Eu vou aumentar em 10 a temperatura, em 10 graus a temperatura de evaporação e vou modificar em 10 graus também a temperatura de condensação, baixando 10 graus. Ou seja, eu fiz com que a minha temperatura de evaporação aumentasse em 10 e a de condensação baixasse em 10 graus. Para o 410A, o meu COP, que antes era em torno de 5, 5.11, foi para 12.03. Você fala, meu amigo, então o negócio é esse, é baixar a temperatura de condensação e aumentar a de evaporação. Acabou-se o problema. Aí a gente volta para um probleminha que a gente tinha falado e que está nesse gráficozinho aqui. Ó, a temperatura do ambiente quente, ela é inferior à temperatura que você tem aqui quando você vai rejeitar calor para um ambiente. Por quê? Se essa temperatura daqui do ambiente fosse maior do que essa temperatura que você está querendo rejeitar, essa quantidade de calor que está indo do seu trocador, né, do seu condensador, você não ia conseguir fazer essa troca térmica. Porque a gente viu desde as primeiras aulas que a gente vai da fonte quente para a fonte fria. É o sentido natural, né, para a gente ter essa transmissão de calor. Que se a gente for atuar de uma maneira diferente, a gente vai ter que inserir energia no sistema. Então, não é simplesmente pegar essa temperatura de evaporação e diminuir ela, ou, aliás, de condensação e diminuir ela, ou pegar de evaporação e aumentar ela. Por quê? O ambiente frio também, como é que eu vou absorver calor desse ambiente frio se minha temperatura aqui, do ambiente frio, for inferior à temperatura que eu estou com o meu fluido aí no meu evaporador? Eu não tenho como absorver esse calor, não é isso? Então, eu tenho limitadores, tanto para a temperatura que eu vou condicionar ali, o meu evaporador, como o meu condensador. Eu posso, nesse simulador aqui, e é por isso que a gente está usando ele, fazer testes. Por exemplo, ó, a minha temperatura de condensação é de 36, o meu COP é de 4,58. Se eu baixar essa temperatura aqui para 20, o meu COP vai para 7,6. Só que uma temperatura de condensação de 20 graus Celsius aqui em Recife daria certo, pessoal?
Qual é a temperatura ambiente que a gente tem aqui em Recife? Atualmente, agora mesmo, não sei dizer não, professor. Deve estar por volta dos Tem uma estimativa, né, Carlos? graus. Aqui, geralmente, a gente está a 26, 27 graus, né, em média, né? Aqui, quando faz 21, 22, o pessoal diz que está fazendo frio glacial, né? Então, a preocupação de vocês em alterar essas temperaturas é uma preocupação de projeto. Por que a gente melhorou o COP? Quando a gente diminuiu essa temperatura de condensação, essa região que o compressor está trabalhando para poder comprimir, sair do ponto 1 para o ponto 2, é menor. Vou voltar aqui para 40. Veja que esse ponto aqui vai subir. 40. Agora, vou olhar para cima. Meu compressor vai trabalhar mais. Como o meu COP é uma relação dessa quantidade que eu estou absorvendo em relação a esse trabalho, se esse trabalho é maior, o meu COP vai acontecer o quê? Vai diminuir. Então, alterar essa temperatura de condensação vai impactar no meu COP. De maneira geral, se eu diminuo a temperatura de condensação, meu COP aumenta. O que vai acontecer agora se eu alterar minha temperatura de evaporação? A minha temperatura de evaporação aqui está em menos 10. Se eu botar minha temperatura agora para 0, veja que meu copo está em 4,11. Vou botar 0. Meu copo foi para 5,55. Meu copo aumentou. Ou seja, por que aumentou? Porque meu compressor está trabalhando menos. Só que volta aquele probleminha que a gente estava colocando. Eu não posso sair indiscriminadamente mudando a temperatura de condensação e de evaporação. Porque eu tenho limitadores aqui, naturais até, né? Como é que eu vou rejeitar calor para um ambiente que eu estou considerando que é minha fonte quente, se minha temperatura está menor no ambiente do que a temperatura, aliás, está maior do que a temperatura que eu estou querendo rejeitar? Eu não vou ter como fazer esse fluxo de calor, né? Essa taxa de transferência de calor. Então, o que é que eu estou atentando? Com um simulador, a gente consegue fazer várias análises aqui, inclusive para superaquecimento e subresfriamento. Para a atual situação que aqui está, meu COP é de 5,55. Eu tinha dito a vocês que a gente desloca, cadê aqui meu ciclo ideal? A gente desloca esse ponto para cá, vou chamar aqui de 1 linha, para a entrada do meu compressor, para evitar que meu compressor ele succione líquido e assim tenha danos, né, na estrutura do meu compressor. Ao fazer isso e ao comprimir, eu vou para um outro ponto e vou fazer o meu ciclo. Mas esse procedimento aqui de superaquecimento, eu vou ter 2 tipos a considerar. Eu vou ter o simulador até coloca aqui, eu tenho o superaquecimento do evaporador e o superaquecimento que leva em consideração toda a tubulação de sucção do meu compressor. Ou seja, a gente tem o que a gente considera como superaquecimento útil e total. Aquele superaquecimento da saída do nosso evaporador é o que a gente vai chamar do superaquecimento útil. Quando a gente vai levando em consideração do ponto de saída do evaporador até a entrada do compressor, levando em consideração toda aquela tubulação que vai até o compressor, a gente pode fazer com que aquela tubulação venha a ajudar no processo de refrigeração, que aí no caso seria um superaquecimento com refrigeração útil, ou se ele for externo, a gente só está fazendo com que a gente sobrecarregue o nosso sistema e esse sobreaquecimento não vai trazer a eficiência esperada em relação ao COP. Como é que eu vou ver isso? Eu vou provocar um superaquecimento aqui, eu vou deslocar esse ponto daqui para entrar na região de vapor superaquecido. O meu superaquecimento vai ser de 10 graus. Percebam que o meu COP é em 5,55. Ao provocar um superaquecimento, o meu COP caiu para 5,51. Ô, professor, você não disse que o superaquecimento ia fazer a gente melhorar o COP? É por isso que a gente colocou as observações aqui no slide para vocês, que quando a gente altera o valor de superaquecimento, ora a gente vai melhorar o COP, ora a gente vai reduzir o COP, porque vai depender do fluido refrigerante. Mas uma característica importante que a gente precisa se prender aqui independente do superaquecimento, a gente fazer uma análise de quando ele melhora o COP ou não, sempre que a gente fizer
um subresfriamento, vou botar um subresfriamento aqui de 5. Ó, veja que meu copo é 5,55. Se eu faço um subresfriamento de 5, olha para onde vai meu copo. 5,78. Ao fazer um subresfriamento, eu estou deslocando o meu ponto 3 daqui para um ponto 3 linha, por exemplo, aqui. Esse deslocamento, que eu botei 5 lá, é justamente a diferença de temperatura do meu subresfriamento. Essa diferença aqui era a diferença do superaquecimento. Ao deslocar esse ponto para cá e passar por um dispositivo de expansão, esse novo ponto 4 linha vai aumentar minha capacidade frigorífica, porque isso tudo aqui é meu evaporador. Ao aumentar essa capacidade frigorífica, quando eu vou calcular o COP, eu estou levando em consideração o que do evaporador pelo meu trabalho. Se eu aumento esse valor, o meu COP também aumenta. Aí foi feito um estudo para falar, eita, qual seria o melhor valor de subresfriamento que a gente poderia adotar, independente de fluido de refrigerante que a gente venha trabalhar. Potker e Jacques, eles fizeram um estudo em 2015 dizendo que o pico de eficiência, quando a gente vai trabalhar com subresfriamento, é em torno de 8 graus. Então, quando a gente for trabalhar aqui, mesmo usando o simuladorzinho, aumentando de maneira indiscriminada, se eu botar 30 aqui no meu subresfriamento, o meu copo continua aumentando, porque o meu sistema aqui é idealizado, mas ele diz que o pico de eficiência seria quando eu estou trabalhando com um subresfriamento de 8 graus. E para o superaquecimento, eu vou ter que levar em consideração as informações do fabricante. Vocês vão ter que olhar o que é que o fabricante recomenda, porque, por exemplo, para o R22, que é o que a gente está trabalhando aqui agora, esse valor de superaquecimento ele fica na faixa de 5 a 7 graus. O fabricante vai dizer para você colocar esse superaquecimento em torno de 8 a 20 graus, mas isso vai depender do equipamento e de como é que está sendo feita a sua instalação. O que eu quero deixar em destaque para a gente passar desse ponto e voltar a analisar os slides lá é o seguinte: se o seu superaquecimento estiver alto, você adiciona fluido refrigerante, você controla esse valor de superaquecimento. E se o valor estiver baixo, você retira fluido refrigerante do seu sistema. Ok? Isso tudo vocês vão fazer na prática, em outras disciplinas também. Para superaquecimento e subresfriamento que eu queria mostrar era isso. E para a gente fechar a análise da aula de hoje, eu quero que vocês me acompanhem aqui nos slides para a gente poder entender o que é que acontece quando a gente muda os fluidos. Para não ficar uma coisa a esmo, né? Ó, a gente tinha visto que quando usou o R22 aqui, apresentou melhor eficiência. Quando a gente foi para alterar a temperatura de evaporação e condensação, a gente já viu que o R410A, que era o que tinha apresentado menor rendimento, me deu um coeficiente aí de 12,03. Então é melhor o 410A. Não, você tem que analisar as características que você tem no seu sistema. Aí, ó, para essas mesmas condições, o R134A vai dar 12,7 melhor do que o 410A. O 407C, 12,42, inferior ao 134A. Bora ver o R22, que era o melhor na primeira situação. O R22 deu 12,56 o COP. Ou seja, para essa condição, o R134A é o melhor fluido refrigerante que vocês vão vir a trabalhar para ter esse rendimento. Agora, isso você aqui não provocou o superaquecimento nem o subresfriamento. Aí, vocês perguntaram em live passada, professor, e esse subresfriamento a gente pode fazer como? O superaquecimento, você falou aí da quantidade de fluido no sistema. A gente poderia utilizar um trocador de calor intermediário aqui na saída do meu condensador para poder trocar calor com o fluido que está saindo do meu condensador, resfriando ele. Ao diminuir a temperatura dele, ele desloca o ponto para a região que a gente tinha colocado aqui como ponto 3 linha. Ou seja, a gente bota um trocador de calor intermediário em relação à saída do nosso condensador e pega parte do retorno para o nosso compressor, que sai do evaporador, né? Passando nesse trocador de calor, essa troca térmica vai fazer com que essa temperatura aqui ela seja reduzida. Então, a gente subresfria, né, o nosso fluido, fazendo com que ele venha para esse ponto 3 linha, por exemplo. Mas, no sistema, de maneira geral, quando você altera o superaquecimento, você acaba afetando também de maneira relacionada aí o subresfriamento. Uma coisa está associada à outra no circuito real. Até porque, nesse simulador aqui, o Carlos começou perguntando, professor, a temperatura e a pressão são constantes, né?
Se eu quiser levar em consideração perdas de carga, tanto no condensador como no evaporador, o meu simulador ele permite. Por exemplo, digamos que no meu condensador eu tenho 1 bar de perda de carga. Ó, nessa situação aqui, eu tenho um copo de 5,92. Eu vou botar 1 bar de perda de carga aqui. Ó. Meu copo foi para 5,59. Se eu aumento essa perda de carga para 2, meu copo já caiu para 5,31. Ou seja, a gente, quando estava idealizando, essa linha era reta. Agora pode ver que ela está inclinada. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, para ficar melhor. Ó, quando eu saio do meu compressor e passo pelo condensador, está tendo uma perda de carga, tá vendo? Está sendo representada aqui por uma diminuição da pressão. Essa perda de carga eu posso colocar no evaporador também. Aí você vai dizer, eita, essa perda de carga aqui pode ser proveniente de quê? De sujeira do seu condensador, de um sistema que está operando de maneira ineficiente. Enfim, esses detalhes de como é que funciona cada dispositivo, o que é que pode ser feito para melhorar, você vai ver em outras disciplinas. Eu só quero mostrar aqui tudo que a gente estudou de maneira idealizada, quando vai para o mundo real, a gente faz pequenos ajustes aí. Não foi em vão nenhuma análise que a gente fez de maneira idealizada. Ok? E quando você estiver trabalhando com um sistema que tem um determinado fluido refrigerante e você é impedido de utilizar porque foi descoberto que aquele fluido é nocivo para ou a camada de ozônio, ou para o efeito estufa, ou aparecer um novo fluido refrigerante que não agride o meio ambiente, você pode provocar aí retrofit, né? Que é justamente a adaptação do seu sistema para, quando você troca o fluido refrigerante, você consiga utilizar o seu sistema adequando às temperaturas e pressões de cada um desses dispositivos, sem colocar em risco de explosão, nem de fazer nenhum dano aí ao operador que for trabalhar com esse sistema, né? O pessoal faz muito retrofit aí em dispositivos que utilizam o R22 e que, por exemplo, vão migrar para o R134A. Para fazer esse retrofit, você vai ter que fazer uso de solvente para poder limpar o sistema, trocar o compressor em função da capacidade de refrigeração baixa do R134A. Você vai começar a fazer uma série de modificações no seu sistema para poder reutilizar esses dispositivos ao trocar o fluido refrigerante. Eu acredito que vocês vão ver em outras disciplinas também falando sobre retrofit. Para a gente encerrar o conteúdo de hoje, pessoal, eu quero mostrar somente esses gráficos aqui, enfatizando que se eu altero a minha temperatura de evaporação, mantendo constante a de condensação em 40 graus, por exemplo, eu estou alterando aqui, eu estou aumentando essa temperatura de evaporação. Ao aumentar, a cada 1 grau que eu aumento essa temperatura, eu vou conseguir fazer com que eu altere meu COP de 2% a 4%. Isso porque, à medida que eu aumento essa temperatura de evaporação, o meu compressor vai trabalhar menos. É o que está representado nesses pontos 2 aqui. Porque esse espaço que eu tenho para sair do ponto 1 para o ponto 2 é menor. Ok? E se eu for agora inverter, manter uma temperatura constante para o meu evaporador e alterar a temperatura de condensação, à medida que eu vou baixando essa temperatura de condensação, eu vou fazer com que o meu COP ele aumente, porque esse meu compressor vai trabalhar mais, vai trabalhar menos, e isso vai acarretar aí no consumo de energia, né? Eu vou reduzir o consumo de energia em torno de 1,5% a 3%. E se eu for levar em consideração ao subresfriamento, de maneira geral, sempre que a gente provoca esse subresfriamento, e quando a gente tem aquele valor referência aí, através de um estudo que saiu em 2015, de até 8 graus, a gente vai estar aumentando o nosso COP. Você pode ver que aqui a gente tem amônia, R134A e R22. Todos eles, ao a gente provocar o subresfriamento, o valor de 8 graus, a gente chegou em valores sempre crescentes no nosso COP. Esse gráfico aqui está me dando o COP pelo subresfriamento que eu estou utilizando. Então, quando a gente leva em consideração vários fluidos, não somente esses 3, a gente vai ver que o ponto que a gente teria aí de valores máximos seria justamente para um subresfriamento de 8 graus. Este gráfico aqui ele não está enfatizando isso, porque a gente está trabalhando só com 3 fluidos, né? Eu não sei dizer quantos fluidos os cientistas lá utilizaram para chegar nessa afirmação.
Eu vou até olhar com mais calma depois o artigo todo. Mas o subresfriamento vai fazer com que eu melhore meu copo. E o superaquecimento, você pode pensar, eu vou fazer superaquecimento de maneira indiscriminada aqui, quero nem saber. Lembrem, que eu esqueci até de falar, que quando você desloca esse ponto para cá, você está fazendo uma alteração do volume específico desse ponto, né? Ou seja, o volume específico do ponto 1' é maior do que o volume específico do ponto 1. Isso vai fazer com que eu reduza a minha vazão mássica. Isso é legal, beleza, tal. Mas, dependendo do fluido, esse efeito ele pode fazer com que o seu compressor trabalhe mais. Porque à medida que você vai deslocar aqui, você vai estar numa região de maior temperatura e quando você sair do compressor, você vai estar com uma pressão e uma temperatura maior do que você teria quando você estivesse levando em consideração um ponto mais próximo aqui da região de saturação. Por isso que é recomendado você olhar quais são as recomendações do seu fabricante ao provocar o superaquecimento. Mas é uma prática comum justamente para evitar que o seu compressor ele succione líquido, né? Se você estiver na região de saturação aqui e por algum motivo ainda tiver resíduo de líquido, ele não tiver como vapor saturado, o compressor ele vai, ao aspirar, ter um golpe de líquido e você vai danificar o seu compressor. Ok? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Eu passo a palavra para vocês perguntarem agora. Professor, não tem nada a falar, não. A aula foi boa. Eu não sei se vocês... Assim, eu lembro que pelo formulário que a gente passou para vocês no início, alguns estavam ainda na iminência de pegar um estágio para entrar na área. Se eu não me engano, eram 4 pessoas somente dessa turma que trabalhava na área, já tinham um conhecimento. Mas independente de trabalhar na área ou não, isso será a vida de vocês no dia a dia. Vocês, quando estiverem colocando algum sistema para funcionar, vocês vão estar calculando superaquecimento, subresfriamento. Vocês já entendem a necessidade de se fazer isso, porque melhora o copo. Porém, tem que ter cuidado que não é simplesmente fazer o superaquecimento que o copo vai melhorar. Pelo que vocês viram no gráfico aqui, dependendo do fluido refrigerante, esse copo ele pode diminuir. Ó, no caso aqui, para o 134A, ao fazer o superaquecimento, meu copo vai aumentando. Depois começa a ficar estável, independente de eu aumentar o superaquecimento ou não. Já para o R22 e o 417, à medida que eu faço o superaquecimento, meu copo vai caindo. Que foi o que a gente viu quando a gente usou o simulador aqui, ó, com o R22. Eu fiz um superaquecimento aqui, por exemplo, de 20. Ó, meu copo estava em 5,3. Ao fazer o superaquecimento de 20, foi para 5,22. Aí você fala, caramba, não alterou muita coisa, mas caiu. Ou seja, o superaquecimento que era para aumentar, diminuiu o meu coeficiente. Isso porque, ao fazer esse superaquecimento de 20, eu fiz meu compressor trabalhar bem mais, porque eu aumentei a temperatura e o ponto de entrega aqui para entrar no meu condensador ia ter que estar condicionado para receber aquilo dali. Isso pode provocar também modificação no tamanho do seu condensador para poder o seu ciclo funcionar de maneira adequada. Então, tem que ter atenção nesses parâmetros, nessas propriedades termodinâmicas, e vocês vão ver em prática aí. Por exemplo, vocês vão fazer a instalação de um split 9.000 BTU/hora. Vocês vão ver que nuances que esse simulador vocês podem voltar a utilizar, mas que a gente não vai comentar aqui. Tem toda a parte de dimensionamento da linha de sucção, da linha de líquido, da linha de descarga. Ele vai entregar quais são os diâmetros em função do material, as trocas térmicas, tudo tal. Olhem depois com mais calma esse simulador, que ele é muito bom. Aí, por exemplo, no dia a dia vocês vão fazer essa instalação, a linha de líquido tem tubo de 1/4, a linha de sucção tem tubo de 3/8. Por quê? Vocês vão começar a pensar em relação à perda de carga, em relação à eficiência, justamente a capacidade que você tem quando você está provocando superaquecimento, subresfriamento, a influência que esses parâmetros termodinâmicos vai ter no seu desempenho do sistema. E assim, você vai ver que, por exemplo, de maneira geral, quando você estiver trabalhando com sistemas voltados para climatização, você vai ter valores associados para superaquecimento e resfriamento. Já se for para refrigeradores, esse valor já muda. Aí você vai começar a se ater e pegar o manual do fabricante, né? Vai ser simplesmente executar, pegar valores decorados, olhar o manômetro lá para pegar em função da pressão, a temperatura de saturação, associar com a temperatura que você está pegando na linha e calcular o superaquecimento e falar, tá ok, tá funcionando. Ou seja, vocês vão ter uma análise mais crítica a respeito de tudo que está envolvido aí. Dúvidas, pessoal? Perguntas?
Professor, tem nenhuma não. Só Carlos não tem dúvida, pessoal? Não, na verdade eu quero falar uma coisa. Pode falar, cara. Nesse caso, por exemplo, se você for diminuir a temperatura de condensação, você pode também afetar o copo, né? Você Mas ainda, afeta o copo. porque Você tipo, afeta. se a temperatura de condensação for menor do que a temperatura do ambiente, aí quer dizer que, na verdade, o condensador não vai conseguir rejeitar Trocar calor calor no do ambiente. ambiente. Ele simplesmente não vai rejeitar calor. Seu sistema fica inoperante. Ah, inoperante, entendi. A partir do momento que você não consegue rejeitar calor, como é que você vai querer provocar a absorção de calor no evaporador, se o seu condensador não consegue trocar calor? Lembre do balanço de energia. A gente, desde o início, a gente fala, ó, a gente não pode criar energia do nada. Quando a gente for fazer o balanço de energia aqui, o que é que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o nosso condensador. A gente está recebendo do ponto 2, está entregando do ponto 3, está rejeitando o calor aqui para um ambiente externo. Quando a gente vai fazer o balanço aqui, a gente vê que a energia do ponto 2 mais a... Desculpa, mais não. Igual a parcela que a gente tem que está sendo rejeitada para o ambiente externo, mais a energia associada ao ponto 3. Ao isolar essa taxa de transferência de calor aqui do nosso condensador, a gente vai colocar o valor de nossa vazão máxima em evidência e pegar H2 menos H3. Ou seja, se você não consegue trocar calor, se isso aqui for zero, por exemplo, você não troca calor, o seu condensador aqui vai perder a função dele dentro do sistema. Lembre que no seu sistema aqui, você quando sai do compressor, deixa eu subir aqui, você quando sai do compressor, você tem uma região aqui de líquido supersaturado ou superaquecido. Ao passar pelo condensador, você vai entregar o líquido saturado. E que, preferencialmente, você vai entregar, na verdade, líquido subresfriado, para poder aumentar a sua capacidade, seu coeficiente de performance. Mas no ciclo ideal, você vai entregar como líquido saturado. Se você não tem troca térmica, o ponto que você está entregando aqui de vapor superaquecido, você não vai entregar esse ponto aqui como líquido saturado. Consequentemente, vai entrar no seu dispositivo de expansão não somente líquido, mas vapor também. Vocês vão ver aí também em próximas disciplinas o que é o gás flash, e vocês vão ver qual é a consequência que tem quando a gente não tem um sistema equilibrado, né? No qual a gente está entregando por dispositivo de expansão líquido, a gente está entregando uma mistura, por exemplo. O que acontece? A gente está entregando aqui para o condensador uma pressão superior ao que ele suporta. Obviamente, você já deve imaginar, né? O condensador não vai aguentar. O seu compressor está aspirando aqui, está succionando uma região de mistura, está entrando no líquido no compressor. O compressor vai quebrar, vai ter um golpe de líquido. O seu dispositivo de expansão aqui, você não está fazendo o controle correto, porque vocês vão ver técnicas da gente fazer esse processo de expansão para otimizar o evaporador também. Pode ser que, pelo dispositivo de expansão que você está utilizando, ou a maneira como você está fazendo essa análise, está fazendo com que esse ponto de entrega aqui para o seu compressor seja afetado ou pelo seu evaporador, que não está tendo a eficiência que deveria ter, pelo tamanho do evaporador que foi utilizado, ou pelo fato do seu dispositivo de expansão aqui estar entregando um ponto com um título que ele faz com que o seu evaporador não consiga evaporar toda aquela substância, todo aquele fluido refrigerante, para entregar no meu compressor somente vapor, seja saturado ou superaquecido, e a gente começa a ver que todo o ciclo ele tá interconectado. Ao alterar um parâmetro aqui, a gente está alterando tudo, na verdade. A gente tem que fazer uma análise mais profunda. Vocês viram que no simulador aqui, a gente provocou uma perda de carga em linha, a gente disse que a eficiência isentrópica aqui, a gente vai baixar ela, por exemplo, para 0,7, a gente vai provocar um superaquecimento de 10 graus e um subresfriamento de 8, vai mudar essa temperatura de evaporação para menos 10, para poder ficar numa região mais confortável para fazer a absorção e
o condensador em 40 graus para poder a gente rejeitar calor para o ambiente externo e vai desconsiderar perda de carga. Ainda assim, fazendo essas considerações todas, o meu copo aqui, ó, que eu fiz bem a esmo mesmo, deu 3. Lembrem do que a gente falou, daquele selo de etiquetagem, né? Que a gente falou, ó, pessoal, o pessoal classifica os sistemas e os copos que vocês vão encontrar no dia a dia aí, não se iludam achando que vai encontrar copos altíssimos, porque teoricamente vocês poderiam até encontrar, por exemplo, um cop de 9, de 8, mas quando vão para a vida real mesmo, vocês vão encontrar valores aí em torno de 3, 2,5. Como o sistema está muito legal aí, você encontra 4, isso depende do sistema também, né? Estou falando de maneira geral, para vocês não acharem que o que a gente estudou do ciclo de Carnot, vocês vão encontrar de maneira repetida ou em algum momento na vida de vocês, como técnico na área de refrigeração e climatização, esses valores altos do coeficiente de performance. Eu estou procurando aqui onde é que eu coloquei o selo de etiquetagem para mostrar a vocês. Não sei onde é que eu salvei aquele selinho. Deixa eu fechar essa apresentação para ser uma coisa a menos. Pronto, deixa eu ver se está aqui, só para mostrar para vocês. Está aqui, pronto. Deixa eu baixar, porque aí eu tenho como colocar. Lembra que eu botei esse selo aí para classificar os sistemas? Veja que ele diz que selo A se for acima de 3,6. Nessa análise rápida que a gente fez aqui, ó, o COP deu 3. Então, baseado no sistema aqui, o meu COP, que deu 3,4, que eu não vi, 3,05. 3,05, meu sistema ali, ele estaria na classificação D. Aí você vai falar, eita, bora mudar o fluido refrigerante, mantém todas as coisas, a gente faz um retrofit aqui, bora botar 134A. Bora mexer aqui para 134A. Ó, 134A. O meu copo foi para 308, mudou muita coisa. O que eu vou ter que começar a pensar aqui essas temperaturas de condensação e evaporação eu posso mexer? Eu posso, 40 está muito alto, bota 30. 30 fica muito próximo, bota 35. A de evaporação, menos 10, não, pode botar aí 0, não tem perigo não. Aqui é Recife e tal. Meu copo já foi para 4,9. E quando eu vou para o sistema de etiquetagem, 4,9 é selo A. Ou seja, vocês vão começar a ter que fazer análises críticas aí, né? Do que vocês estão executando no futuro bem próximo. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, de minha parte por hoje, que eu tinha que mostrar para vocês, era isso. E falar que na próxima live da gente, a gente vai fazer o Kahoot e tirar dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas na próxima live, a gente vai fazer só o Kahoot mesmo e as considerações finais da disciplina. Para a aula de hoje, eu esperava que vocês perguntassem um bocado de coisa, né? Quer dizer, então, que hoje é o último dia de assunto. Exatamente. Hoje é o último dia de conteúdo. Professor? Fala, Luiz. Eu queria saber se vai ter prova ainda. Vamos ter ainda a última avaliação. Não é isso, professor Ângelo? Agora é minha vez. Vamos lá. Vê só, a turma de vocês, a gente está na 10ª semana, certo? Semana que vem é a 18ª semana. E aí, naturalmente, vocês ainda vão ter uma avaliação, que é a 4ª avaliação. Essa avaliação vai cair só máquinas frigoríficas, certo? Isso para avaliação regular. Para quem deixou a atividade sem responder, as atividades de frequência continuam abertas para vocês responderem, e aí vocês só vão ter a falta retirada lá se entregarem essas atividades, certo? Já as atividades avaliativas, a única possibilidade é refazer essa atividade. Como é que vai ser feito isso? Eu vou passar um formulário para vocês hoje de noite. Vocês vão ter até domingo para responder, certo? E na segunda-feira, junto com a 4ª atividade avaliativa, eu vou liberar uma atividade de reposição.
Então, vamos lá. Quem é que pode fazer a atividade de reposição? A princípio, a atividade de reposição, o professor só é obrigatório a fazer se o aluno requisitar via protocolo, com o atestado médico ou justificativa que comprove a não possibilidade de realização da atividade dentro daquele período, certo? Até então, nenhum discente apresentou essa requisição. Ou seja, a gente, na condição de professor, não tem a obrigação de estar fazendo a atividade de reposição para vocês nessa turma. No entanto, em função das características excepcionais desse período, o que é que a gente vai fazer? Todos vão ter direito a fazer reposição, certo? Só que só vai ter direito a fazer reposição de uma única atividade, ok? Então, quem deixou a primeira vai fazer a primeira, quem deixou a segunda vai fazer a segunda, quem deixou a terceira vai fazer a terceira, e quem não deixou nenhuma que quiser fazer vai ter que escolher uma para fazer. Então, de novo, eu vou passar um formulário para vocês vão, se quiserem fazer a reposição, e de novo ela não é obrigatória, se quiser fazer, vai marcar no formulário qual é a avaliação que vai querer fazer, e aí essa avaliação especificamente só vai ser liberada para quem solicitar, ok? E só vai ser liberada uma avaliação por aluno. Essa avaliação, vocês vão receber ela provavelmente na segunda-feira e vão ter até o domingo para responder. Da mesma forma como a quarta atividade avaliativa. Vocês vão receber ela na segunda-feira e vão ter até o domingo para devolver. Ok? Professor, Entendi. essa atividade de reposição é só para quem está devendo atividade, né? Para quem deixou de fazer alguma atividade avaliativa, ela é praticamente obrigatória. Certo? Por que eu digo praticamente? Porque se o cara quiser ficar com zero, ele fica com zero. Eu não posso fazer nada. Mas a gente está dando oportunidade. Quem tirou alguma nota baixa que queira refazer a avaliação, a gente está dando a oportunidade de fazer uma avaliação. Escolhe uma e refaz ela, certo? Só que cabe ressaltar um ponto. As atividades, elas não são iguais. Não são iguais. Ou seja, não é simplesmente pegar o que errou, consertar e está tudo certo, não. São provas novas, no entanto, com o mesmo conteúdo. A única coisa que é igual é o conteúdo da atividade. As provas são diferentes. É uma prova de reposição, não é a mesma prova, não. Ok? Professor, e se o cara que quis fazer essa reposição de uma prova, um exemplo, tirou 6 na primeira prova e na segunda ele tira 5. Vai contar a maior nota ou vai ficar com a segunda? O correto seria ficar com a última. Mas isso aí a gente não discutiu ainda entre si. Entendi. Porque entendo, a atividade de reposição, a princípio, é para quem deixou alguma atividade sem fazer. Então, teoricamente, ele já tem um 0 marcado lá no histórico, se não entregar. Então, naturalmente, nessa condição, qualquer nota que você tirar seria acima de 0. Até o próprio 0 poderia ser considerado dessa forma. No caso, isso é a recuperação, né? Tipo, tirei uma nota baixa, aí eu quero tirar uma nota alta. Eu vou fazer essa prova de novo para tentar recuperar. Não é isso? É uma possibilidade de recuperação. Então, tem que estudar para fazer a avaliação novamente, porque sem estudar não vai adiantar fazer. E aí é como eu disse, a princípio fica a última nota. Não é a maior nota. Né? Isso aí a gente pode até avaliar, eu, o professor Paulo e o professor Duarte, se deixa a maior nota, mas a princípio é a última que você tirar. A nota da reposição fica valendo como nota daquela avaliação. Sim, quanto o assunto dessa quarta prova, é só máquinas térmicas mesmo ou... Máquinas frigoríficas. Ah, isso. Máquinas frigoríficas. É a partir da semana 15, professor? A partir da semana 15. 15, 16, 17, 18. Pronto. Beleza. Pode falar, Paulo. Coisa rápida. Só para deixar bem alinhado aí, percebam que na live anterior e nessa live a gente não fez o Kahoot, né?
A gente primou para que a gente tivesse mais tempo para poder debater e resolver exercícios. E a gente, na próxima live, a gente vai se encontrar para tirar dúvidas, resolver exercícios que vocês venham a trazer. Caso vocês não tragam nenhuma dúvida, nenhum exercício, nada, a gente vai fazer o Kahoot e faz as considerações de finalização da disciplina, né? Eu posso passar aí comentando a respeito de tudo que a gente trabalhou e o que é que espera por vocês nas próximas disciplinas ao longo do curso, né? Mas o que a gente está destacando essa última avaliação de vocês com o conteúdo de máquinas frigoríficas, vocês pegarem as lives, exercícios que a gente disponibilizou, que a gente fez em sala de aula, a essência é essa, fazer o balanço de energia, analisar as entalpias de cada ponto do ciclo e levar em consideração as propriedades termodinâmicas que a gente tem baseado numa tabela termodinâmica. Pode ser que você tenha um probleminha que precise fazer uma interpolação, pode ser que você tenha que analisar se aquele fluido está ora como líquido saturado, vapor saturado, superaquecido, qual a entalpia daquele ponto na saída do condensador, quais são os dispositivos que você tem no ciclo ideal, enfim, voltado para isso que vocês vão fazer essa última avaliação. Porém, a nossa última live, ela vai ser direcionada para o que vocês trouxerem também, porque se vocês chegarem, professor, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum questionamento, tá tudo maravilha, tal, não sei o quê, a gente vai fazer o Kahoot e faz o encerramento depois, ok? Mas como eu sempre falo, né, que eu peço aí para alertar, que vocês, no caso, deem um feedback. O mural tá aí, eu peço que vocês escrevam no mural quaisquer dúvidas que vocês tenham, consideração, que a gente pode fazer, porque, por exemplo, eu tinha conversado com o professor Ângelo Duarte para, nesse último Kahoot, a gente fazer uma pontuação maior e atender mais pessoas nesse Kahoot. Então, vai ser um Kahoot especial, né? Rapidinho, Carlos levantou a mão, já eu passo a palavra. Pode falar, Carlos. Não, o professor Ângelo disse que para solicitar, né, escolhe a prova e tal, solicita. Só que o senhor não explicou como é que solicitava, professor. É pelo e-mail ou fala com o senhor no privado? Nenhum nem outro. Eu vou passar um formulário mais tarde para vocês. Nesse formulário, quem tiver interesse vai marcar qual é a atividade que vai querer fazer. Tá bom. Entendi. Antes de passar a palavra para a Kleber, excepcionalmente nessa turma, a prova vai poder ficar liberada até o dia, deixa eu ver aqui, até o dia 14 de setembro, certo? Então, vocês vão ter até 14 de setembro para entregar essa última atividade. Para quem não atingir a média, que é 6, para quem ficar abaixo de 6, vai precisar fazer, acima de 2 e abaixo de 6, precisa fazer final, certo? A atividade avaliativa final vai ser em um único dia, que o prazo final de entrega dela é dia 20 de setembro. Ok? Pode falar, Kleber. Não, professor, ia só avisar que Carlos Daniel estava querendo falar. Foi só isso mesmo. Eu só não tinha visto ainda, eu ia informar que ele estava querendo falar. Pode falar, Luiz. É só uma dúvida sobre o programa que foi passado. São 2 programas, né? O CAT3 e o CRE. Sim. Esse CAT que você falou aí é o Computer Air Thermodynamic Table, que é o que a gente utilizou para pegar as propriedades termodinâmicas. E o outro é o que a gente usou hoje para fazer as simulações do ciclo, que é o CRE, que é o dado do POM. Os dois, para quem está com o computador, maravilha, pode utilizar. Para quem não está com o computador, está usando só o celular, aí usa esse site que eu passei hoje aqui, que eu vou copiar e colar de novo para que vocês anotem aí, que é o site da Wolfram. Ele facilita demais a gente analisar esses ciclos, tanto para refrigeração como para bomba de calor. Você muda o fluido refrigerante. Mas, professor, eu não tenho uma pressão de condensação, mas você tem a temperatura? Tem. Usa a tabela termodinâmica. Naquela tabela termodinâmica que a gente passou para vocês, se você sabe a temperatura, você sabe qual é a pressão. Ok? E assim você consegue trabalhar independente de estar com o computador ou não. Obviamente que quem está com o computador usando esses 2 simuladores não vai ter problema algum, nem na avaliação, nem para disciplinas futuras, né, que vocês venham a trabalhar. Entendi. Mas esses 2 programas, ele faz a mesma coisa que o site? Na verdade, os programas eles vão além do que o site faz, né? O site é mais restrito, porque, como eu falei, no site você tem que colocar temperatura de evaporação e pressão de condensação.
São os parâmetros de entrada. No programa, você tem como alterar vários outros parâmetros, como a gente viu hoje. A gente pode mudar a eficiência isentrópica, pode botar perda de carga em linha, pode fazer resfriamento, superaquecimento, pode mudar a temperatura de evaporação e condensação, e ele já calcula de imediato ali o COP, o calor rejeitado, a potência do compressor, enfim. O software ele é muito mais completo do que o site. Mas o site vai auxiliar a resolver quaisquer questões que vocês venham a pegar aí. Inclusive, pessoal, vê só o bônus que vocês têm. Como o professor Angelo falou que vocês podem entregar até dia 14 a avaliação, vocês podem usar o simulador, podem consultar o material do caderno, fazer uma revisão das aulas que foram gravadas. Inclusive, na última live, pode vir ainda com dúvidas para poder tirar antes de responder a avaliação. Olha que maravilha. Então, volto a enfatizar, o objetivo não é se preocupar com nota, o objetivo da gente é que vocês aprendam. Eu, professor Ângelo e professor Duarte, a gente está se dedicando para que vocês saiam dessa disciplina sabendo o conteúdo. E ainda digo mais, a gente chegou a falar e abordar algumas coisas aqui que vocês vão voltar a ver em outras disciplinas, porém com outro olhar. Por exemplo, quando vocês forem para a prática profissional lá, vocês vão fazer superaquecimento e subresfriamento de maneira prática. Vocês vão botar um manômetro lá para verificar a temperatura de saturação, vai verificar com um termômetro penta a temperatura para verificar o subresfriamento, o superaquecimento, e desta maneira você vai fazer o que a gente falou aqui usando o simulador de forma prática. Aí depois você vai para outra disciplina que trabalha com múltiplo estágio, em vez de um estágio só. Você vai ver que tem vários fluidos de refrigerante diferentes. Qual é a consequência de trabalhar com cada um, não somente voltado para o copo, mas para um impacto ambiental. Ou seja, essa disciplina de termodinâmica é a primeira que está abrindo esse leque de coisas que vocês vão vir estudar. Então, usem o caderno de vocês, que a gente sempre falou, anota aí direitinho, tudo tal. Ah, professor, não anotei nada. Assista as aulas tudinho de novo aí no recesso, tem 15 dias de recesso até começar o próximo semestre. Toma nota de tudinho, organiza tal, porque vocês vão utilizar essas informações ao longo da vida profissional de vocês. Não é só para passar na disciplina de termodinâmica, não. Ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação às atividades? Só, por enquanto, nenhuma. Não vou tentar ver como é que funciona direito o programa nas aulas anteriores. Nessa também. Carlos, queria falar, Carlos. Não, da minha parte não tenho dúvida não, professor. Mais alguém? Bom, não havendo mais dúvidas, a gente vai encerrar nossa aula de termodinâmica por hoje, certo? Eu vou passar o link aí para a aula de introdução, mas lembrando que a aula de introdução só começa às 16h10, ok? Então, boa tarde e até mais. Boa tarde, pessoal. Bom descanso. Aliás, até já, né? Até a próxima. Eles estão sabendo já, Ângelo, ou não? Mais ou menos, provavelmente Então, pronto, mantenha o suspense. Valeu, pessoal. Bom descanso aí, tudo de bom. O senhor também, professor.